Olá pessoal, boa tarde, aqui é Radamés Trader. Estou aqui montando mais uma aula para o nosso grupo de estudos, como eu havia prometido, uma aula sobre Stop Loss. Porém pessoal, eu não posso explicar isso sem que antes eu faça uma recapitulação do que a gente já viu, para que esse assunto possa ter uma lógica, porque é muito fácil você pegar uma explicação qualquer de qualquer teoria dentro do mercado financeiro e você interpreta logo que é algo a mais que você deve levar em consideração, porém não necessariamente você acredita, porque como sabemos nesta carreira de trader a gente estuda tanta coisa e a gente não vê quase nada funcionar. Então, depois de um certo tempo a gente começa a ficar muito cético sobre muitas coisas. Porém, pessoal, é muito importante que vocês levem em consideração que o motivo que muita gente começa a ficar cético no mercado financeiro, a culpa não está na teoria ou no sistema que ele está operando, porém, eu acredito que isso aconteça. Eu acredito que isso aconteça porque você não está operando nenhuma coisa em específico. É muito comum a pessoa iniciar nessa carreira, estudar muitas coisas e quando você entrar para operar, sentar na frente do computador e lembrar da teoria tal, lembrar da teoria de Down, lembrar do Fibonacci, lembrar do suporte, lembrar da resistência. E aí a gente começa a fazer a operação baseado em uma teoria específica, se analisar o cenário como um todo. A pessoa de repente esquece de analisar o time frame maior, a pessoa esquece de tentar identificar o direcionamento no longo prazo. Então, dando uma sequência aqui na aula, eu vou estar começando a falar a respeito de stop loss. Porém, antes de falar de stop loss, é muito importante eu explicar alguns detalhes. Por exemplo, pessoal, o mercado oscila em ondas, correto? Então vamos lá. Desenho aqui algumas pequenas ondas e vou dizer para você o seguinte: por que na teoria de mercado financeiro existe trend lines? Veja que esse exemplo que eu fiz, o mercado está em ondas ascendentes. Como que se utiliza o trend line? Você pega do ponto inferior, puxa, vem, toca no primeiro ponto baixo, no caso aqui. Então esse aqui, para a gente chegar no inner trend line, a gente tem que pegar do ponto de confluência aqui, puxar e tocar no próximo ponto. Deixa eu corrigir aqui para não ficar errado. Pronto. O que estou tentando mostrar nesse exemplo aqui? O mercado oscila em ondas. Todas as vezes que a gente pega um trendline e puxa ele junto aos fundos de uma movimentação de alta, o que eu estou fazendo? Eu estou delimitando uma região no qual o mercado ele vai respeitar. Ah, por que o mercado vai respeitar os níveis dos trendlines? Isto vem, pessoal, inicialmente das teorias como o mercado funciona. O mercado oscila em ondas, existe os compradores, existe os vendedores, ambos possuem metas. Os compradores possuem a meta de fazer um ABCD. Quem nunca estudou
um ABCD no mercado? Um ABCD é um movimento de impulsão, uma retração e uma extensão. Então formou-se um ABCD. Então, pessoal, se no presente momento os compradores é que estão... Expliquei nas primeiras aulas a respeito das metas dos lados compradores, meta dos lados vendedores. Eu expliquei também que o mercado oscila em ondas. Eu expliquei também que tanto os compradores quanto os vendedores possuem uma meta, né? Isso são fatores assim que eu vi explicado e que são muito importantes para que quando você comece a analisar o mercado, você tente interpretar o que o mercado está fazendo naquele presente momento. Então, eu falei também que a gente deve buscar as análises nos time frames superiores, interpretar o que um time frame de um dia está fazendo numa situação ABCD, porque isso é basicamente o direcionamento para que a gente possa buscar as oportunidades no time frame menores. Ou seja, se a gente levar em consideração que isso daqui estivesse acontecendo no time frame diário e a gente veja que tenha uma extensão, que tenha uma retração, que aconteceu aonde, pessoal? Dentro de um nível de Fibonacci. O que o Fibonacci é importante quanto à metodologia de operar o mercado? Quando eu falei a respeito de Fibonacci, eu expliquei que não existe um sistema de trading baseado em Fibonacci. O que eu falei basicamente é que existe um nível de Fibonacci ou níveis de Fibonacci no qual a nossa relação risco-retorno é favorável ao trader. Por quê? Vamos lá, o mercado oscila em ondas, certo? E como a lei do comércio, o que é muito interessante é a gente comprar uma mercadoria barato para que a gente possa vender ela cara. Então, analise esse ponto de vista. Comprar algo barato para vender caro. Você não já entendeu que o mercado oscila em ondas? Certo? Então, por que você vai fazer uma operação de compra no mercado financeiro, no qual existe um movimento de impulsão, o mercado já está com preço alto? Como que você vai comprar uma mercadoria com preço alto, imaginando que ele vai seguir subindo mais? Se você comprar uma mercadoria com preço alto, muito provavelmente esse mercado vai corrigir e vai comer uma porção grande do seu capital. Se você não tiver posicionado o seu stop loss no local correto, e se você tiver aberto essa operação com lote alto, esse movimento de retração aqui pode ser muito grande e pode absorver porções grandes do seu capital. E se você não tiver um psicológico para poder aguentar, o capital para poder aguentar, simplesmente você vai sair fora. Então veja bem, usando a ferramenta de Fibonacci, o que a gente leva em consideração é que a partir do momento que o mercado já retraiu dentro de 61,8 Fibonacci, a gente tem aqui um risco pequeno. Vamos levar em consideração aqui 61% de Fibonacci, considerar aqui essa linha aqui que está dando 61,8, que seria o risco. E o retorno seria essa fatia aqui. Então, se vocês olharem a nível proporcional, esse é o teu risco, esse é o teu retorno. Aqui nessa ferramenta, eu desenhei desse ponto A para esse ponto B, existem essas linhas vermelhas aqui. Essas 4 linhas vermelhas aqui, que são a retração de 23,6%, a retração de 38,2%, a retração de 50%, a retração de 61,8%, a retração de 78,6% e a retração de 86%. Vocês podem ver que sempre que eu passo o mouse em cima, ele mostra aqui o nível de retração. E após o ponto B, ele tem uma projeção, a extensão de 1,18, 1,27 e 1,618. Quer dizer o que com isso, pessoal? Toda vez que o mercado retrair dentro desses 4 níveis que estão desenhados em vermelho, a nossa projeção, se a gente tiver aberto uma operação, a nossa projeção de meta vai estar no ponto vermelho aqui. Se a nossa retração for mais profunda, estiver no azul aqui no nível de 78,6 de Fibonacci, a nossa extensão e o nosso take profit vai ser
posto aqui no nível de 1,27. E se essa retração for mais profunda e chegar aqui no 0,86% de de retração, quer dizer que a nossa meta ela vai ser o nosso take profit aqui no 1,18. Beleza. Aí vocês perguntam, mas e como que é o posicionamento do stop loss? Porque essa aula é sobre stop loss, correto? Então veja bem, pessoal, se a gente já entendeu que o mercado oscila em ondas e o lado comprador ou o lado vendedor possui metas, nesse caso aqui o lado comprador, a meta dele é finalizar um ABCD. Então, sempre que o mercado retrair entre A e B, o lado comprador vai segurar essa retração até algum lugar próximo de 100%. Ele não vai deixar com que essa retração chegue a 100%. O que vai estar acontecendo aqui? Se você tem a intenção de compra e essa retração está aqui no nível após 61,8 Fibonacci, o que acontece? Você tem um preço barato. Aqui nessa região é a região de compra. Você vai ter um sinal com relação ao risco retorno positivo para ti, e depois de 61,8 Fibonacci você vai ter a condição de compra. Por quê? Fazendo isso, como eu expliquei no exemplo das caixas, você tem essa caixa pequena aqui como o tamanho do seu risco e essa caixa maior como o tamanho do seu retorno. Basicamente aqui vai dar quase 1 para 3 ou 1 para 4. Então, quando a gente começa a desenvolver a nossa estratégia de trade, a gente sempre tem que levar em consideração situações do mercado no qual o nosso risco é pequeno e o nosso retorno é maior. Então, veja bem o que eu já falei. Metas de compradores ou vendedores, que é montar uma ABCD. Falei, por que se usa Fibonacci? Se usa Fibonacci para você poder desenhar o tamanho de uma movimentação e encontrar o melhor ponto no qual a gente tem uma relação risco-retorno ao nosso favor. Falei também que as teorias de trendline elas são aceitas justamente porque a retração ela nunca deve violar o ponto A. Se a retração nunca deve violar o ponto A, porque os compradores possuem uma meta e as metas deles são fazer com que o ABCD aconteça, a retração vai acontecer em algum lugar dentro de AB. Ou seja, ele tem uma extensão A para B, ele vai aguardar uma retração e essa retração ele vai segurar em algum ponto dentro de AB para depois iniciar uma extensão e ele montar o seu ABCD. Então, levando na questão lógica do porquê de determinadas teorias dentro do mercado financeiro, passa-se a aceitar que use linhas de tendência para que você possa interpretar até aonde o mercado em tendência vai respeitar. Por quê, pessoal? Se você tem zigue-zagues ascendentes, no qual os compradores estão no poder e os compradores não vão aceitar que o mercado retraia dentro os compradores não vão aceitar que a retração ultrapasse ou viole o ponto A, então o trendline passa a ser aceitável. Então você vem aqui e desenha um trendline de fora para dentro. A partir do momento que você já encontrou aqui a sua primeira retração, o mercado continuou subindo. Então, essa nova retração, deixa eu apagar aqui. Esta nova retração, ela é aceitável chegar possivelmente até o nível que vem do trendline anterior. Então, dentro dessa mesma teoria, a gente explica o porquê da teoria de reversão que foi explicado na aula de King's Crown. Vou evoluir um pouquinho aqui e vou montar o que falamos no King's Crown.
Radamés, o que vocês falaram no King's Ground? Dá uma olhadinha no vídeo lá, depois volta aqui. Vou dar só uma breve recapitulação. O mercado movimenta-se em ondas. O lado comprador, no exemplo em questão, vai segurar essa retração que aconteça em algum lugar entre o ponto A e o ponto B. Então, beleza. A, B, C, D. Agora, aqui vira A, aqui vira B, aqui vira C, aqui vira D. Finalizou um ABCD? A, B, C, D. Sempre assim. Finalizou um ABCD, então as letras elas vão mudando de lugar. Então, finalizou um ABCD aqui, então a gente vem com outro ABCD. Finalizou aqui o ponto A, B, C, D, certo? E assim sucessivamente. Finalizou um ABCD, agora aqui A, B, C e D. Certo, pessoal? Beleza. Então, a gente tem aqui esse trendline que vinha montando como que essas retrações estão acontecendo. De repente, esse movimento de retração não respeita esse trendline. É um ponto dizendo que, opa, possivelmente o mercado possa reverter, mas ainda não é informação suficiente para tal. Radamés, e aonde seria? Lembra que a gente falou que se o mercado movimenta-se em ondas e o lado comprador segura a retração entre A e B, qual que seria o melhor ponto para que a gente posicione o nosso stop loss? Alguns pips aqui, ó, abaixo do ponto A, porque o lado comprador vai sempre retrair alguma coisa aqui dentro de AB e depois o mercado vai continuar para a tendência. O melhor local para colocar stop loss seria abaixo do ponto A. Radamés, mas no exemplo em questão, o mercado vem caindo, 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 não respeitou o ponto A. O ponto A que eu falo, pessoal, é o último ABCD, tá? Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu deletar aqui esses ABCDs e deixar apenas o último. Desenhar aqui apenas e deixar apenas o último. Então, se aqui tivesse continuando ABCD, então aqui seria um A, aqui seria um B. A retração que acontecesse aqui seria um C para um D. Porém, como ela não respeitou aqui, não temos o último ABCD. O último ABCD não existe. Não existe. Porém, esse é o ponto A. Tudo que o mercado veio e não respeitou aqui o ponto A, quer dizer que os compradores perderam a força da movimentação de tendência de alta. Então, aqui já iniciou um novo ABCD descendente. Aqui virou um A, aqui virou um B, aqui vai virar um C. Esse C geralmente ele é equivalente com o ombro aqui do lado esquerdo, como o pessoal chama. E o D vai respeitar os níveis de Fibonacci. Então, se a gente usar as ferramentas técnicas de Market Trade chamada King's Ground, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai desenhar aqui o ombro do lado esquerdo. Aí a gente vai desenhar aqui o topo. A gente vai vir lá no ponto B que desceu, não respeitou o trendline, não respeitou o ponto A, finalizou em algum lugar abaixo. Então aqui a gente fechou o centro. Agora você pode ver aqui que ele desenhou um A, aqui já vem desenhando um B de baixa, no qual a gente chega para um C, que ele vai acontecer mais ou menos parecido aqui com o ombro do lado esquerdo, a ponta, e finaliza num D de baixa. Como a gente está vendo que o lado comprador perdeu a força e o lado vendedor entrou dominando, o que está acontecendo agora? Uma meta do lado vendedor. Ele iniciou seu A, teve um impulso que tirou os compradores da dominância, montou
aqui o ponto B, fez uma retração também. Agora, essa retração do lado vendedor, ela vai acontecer dentro da extensão AB. Então, se a gente desenhar Fibonacci aqui, a gente tem A, B, uma retração dentro do nível de 61.8 Fibonacci, confluindo com uma trendline ascendente que vinha, tendo um ponto mais ou menos quase que equivalente com a ponta com o topo aqui do ombro do lado esquerdo, e a sua projeção aqui em cima, que pode acontecer como a retração foi dentro dos níveis vermelhos, a extensão adentro aqui de 1.168. Deixa eu fazer isso aqui correto, eu posso puxar um pouquinho mais para baixo aqui para que a meta fique igual à meta da ferramenta do Market Traders. Tá bom, pessoal? Então é isso. Movimentação de alta, tendência do lado comprador, tendência do lado vendedor, retração dentro de AB, o uso de Fibonacci para levar em consideração a nossa relação risco-retorno, a violação dos pontos AS, momento de troca da força dominante, reconhecimento do padrão de reversão. Estou fazendo uma breve recapitulação aqui justamente para a gente entender melhor como a gente deve colocar os nossos stop loss. Então, se a gente reconheceu essa movimentação acontecendo, o melhor ponto de stop loss, alguns pontos aqui, ó, em cima de A, na movimentação de baixa. Por quê? Se o lado vendedor agora está dominando, porque ele já fez essa violação que do lado A que vinha na força dominante de compra, a gente deve levar em consideração que quem está no poder agora são os vendedores. Então, os vendedores vai segurar a retração até próximo de A. Ele não vai deixar essa retração ultrapassar o ponto A. Então, o melhor ponto para a gente posicionar o nosso stop loss é acima de A. Agora eu vou estar mostrando um pouquinho aqui, ó. Estou fazendo um desenho aqui, bagunçando toda a situação aqui, mas aqui embaixo que tem os nossos gráficos. Aqui a gente tem um pivô. Esse pivô aqui está no meu gráfico por causa das operações de dias anteriores, de uma análise técnica que eu venho acompanhando. E vocês podem ver que é muito comum quando existe um pivô que é um suporte ou uma resistência de um time frame superior, nesse caso aqui é do mensal, o mercado chega, toca no pivô, respeita, desce, sobe, como o lado vendedor que fez com que esse toque fosse respeitado, segurou aqui de novo, fez um fundo que foi o fundo mais baixo do que esse, começou a formar um ABCD descendente, o novo impulso respeitou esse ponto, porque aqui era um A, B, C, D. Então veja bem, topo alto, esse topo mais baixo do que esse topo mais baixo do que esse fundo, primeiro fundo, esse segundo fundo com fundo mais baixo do que esse fundo mais baixo do que esse. De repente, o que acontece? O mercado sobe, faz um topo que foi mais alto do que esse, praticamente descaracterizando esse período momentâneo de baixa, iniciando uma possibilidade de movimento de alta. Chegando aqui na região do pivô, o mercado começa a fazer zigue-zague descendente novamente, depois começa a subir, testa o pivô, rompe o pivô, faz um reteste e começa a fazer zigue-zagues ascendentes. Radamés, vamos falar específico sobre posicionamento de stop loss. Beleza, então você tinha aqui um primeiro fundo desse período de tendência. E aí você começa a ter zigue-zagues ascendentes. Zigue-zague com esse fundo aqui, essa retração foi pequena. Depois tivemos mais essa retração aqui. Aqui praticamente o mercado ficou muito ajustado, mas se vocês levarem em consideração, os fundos eles estão sempre ascendentes. Aqui fez quase um fundo duplo, mas continuou ainda montando fundos cada vez mais altos.
que eu quero dizer aqui para vocês? Quem tivesse operado esse período aqui e tivesse sempre posicionado os stop loss abaixo de A, essa pessoa não teria tido stops. De repente o mercado não respeita esse stop, começa a fazer uma movimentação porque eu estou olhando aqui no time frame diário, diversos dias descendentes. Veja, não respeitou, não respeitou, não respeitou e desceu, ó. Desceu, 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 desceu. Em determinado momento, ele fez a sua correção aqui, subindo, chegou até determinado local que os vendedores estavam na força, teve uma correção de alta, porém essa correção não foi acima desse ponto. Essa correção dessa movimentação de força dos compradores, dos vendedores, chegou até aqui, começou a descer. Então é aceitável se os preços iniciaram no movimento de baixo, daqui para cá, depois para cá e começou a descer, em tudo que formou essa ponta aqui, é aceitável eu vir e desenhar esse trend line aqui. Houve essa movimentação diversos dias novamente com força descendente, teve alguns zigue-zagues aqui que não chegou a romper os topos. Veja, aqui continua descendo, teve essa movimentação aqui, continua descendo, teve depois esse topo e continuou sempre montando topos altos, cada vez mais inferiores. Bom, com o mercado ele chega até determinado lugar. Veja que esse trend line nesse período, nesse local aqui, o trend line não é respeitado, voltou para o reteste de uma movimentação de zigue-zague descendentes. Veja que daqui para cá ele não respeitou esse daqui, chegou até determinado ponto e voltou a cair novamente. Então aqui é aceitável a gente pegar e desenhar um trend line também no ponto mais superior aqui, porque apesar de que o mercado não respeitou esse ponto aqui, iniciou uma tendência de alta, mas essa tendência aqui de baixa é muito forte. E vocês podem ver uma coisa que eu costumo ver com muita recorrência, é que quando existe um falso rompimento de um lado comprador ou vendedor, porque o lado vendedor aqui a gente pode ver que está dominando, o lado comprador conseguiu fazer a violação desse nível. E aí o que aconteceu? Teve um suposto zigue-zague para uma possível continuação de movimentação de alta. Mas o que acontece? Dias de forte movimentação dos compradores. Por quê? Os compradores não deveriam estar começando a dominar o mercado. Então, os vendedores perderam, não conseguiram segurar o mercado aqui nesse nível, que é até esse ponto que o lado vendedor deveria segurar para que a continuação de baixa continuasse. Então ele perdeu aqui. O que aconteceu aqui? O lado comprador imaginou que poderia estar começando a dominar o mercado. Porém, o lado vendedor teve que entrar com mais agressividade para que eles continuassem. Então, por isso, dessa movimentação tão forte nesse período. Se vocês começarem a olhar gráficos aí, vocês interpretarem dessa maneira, você vê que sempre que um lado, no time frame diário, não conseguir segurar a retração dentro de AB, logo depois, se os vendedores, no caso, que estão aqui, quiserem realmente continuar fazendo essa movimentação para o lado descendente, eles têm que vir muito agressivos. Então, são oportunidades muito interessantes. Então, veja por esse período aqui, novamente, fundos cada vez, fundos
topos cada vez mais baixos, continuando a movimentação de baixo. E até o presente momento. O mercado já vem por dias com essa movimentação aqui. E o que é interessante salientar que os posicionamentos dos stop loss, pessoal, devem acontecer sempre abaixo ou acima de A, conforme a tendência que vocês estejam vendo, porque estes são os pontos mais seguros para que vocês não levem stops. Mesmo que vocês não queiram operar, aguardando que o mercado chegue na meta, por exemplo, o mercado daqui para cá fez uma retração dentro de 61, então a meta da gente aqui no 1.618. Você esperou o mercado retrair, você abriu uma operação nesse nível aqui, por exemplo, e aí depois da sua abertura o mercado caiu um pouco mais, deixando você com uma perda relativa de alguns pontos, de alguns pips, e depois o mercado começou a subir. Você ficou nervoso porque você ficou com um pouco de drawdown durante determinado momento, porém a sua análise foi correta, o mercado foi segurado dentro de AB, e aí você pegou e fechou a tua operação antes da meta. Fechou a tua operação aqui. Isso é aceitável, porém, quando você está operando, você deve sempre respeitar os níveis de stop loss e os teus take profit. Você poderia, de repente, vir aqui, puxar um break even, um stop loss para cima da abertura, para que se esse mercado novamente voltasse aqui, de repente você fosse estopado, mas estopado no lucro. Porém, pessoal, é muito importante vocês saberem aonde posicionar os take profits, stop loss e break even, porque não necessariamente o mercado oscila em ondas assim, dessa maneira. O mercado pode fazer uma retração aqui, ele pode de repente fazer essas movimentações meio loucas assim, a gente começa a ver uma certa lateralização. E quando a gente vai ver, realmente existe sim um ponto A, existe um ponto B. O ponto C, apesar dessa movimentação louca aqui, é o menor ponto entre a B, que no caso é aqui. E depois o mercado finalizou no D. Então, essa movimentação aqui às vezes confunde muitas pessoas. Porém, é muito importante caracterizar o ponto A, interpretar aonde está localizado o ponto B. Se vocês se lembram, essas colocações de ponto A, ponto B, a gente identifica os topos em fractal, no qual o topo mais alto ele tem que ter duas velas do lado esquerdo e duas velas do lado direito, que é mais baixo do que o topo. Então aqui no mercado atual já iria caracterizar um ponto alto. Por exemplo, deixa eu encontrar algum local aqui que não tem esses desenhos. Ou eu vou apagar esse desenho aqui. Fica mais fácil a visualização. Então, se o mercado aqui, por exemplo, ele tem duas velas do lado esquerdo, duas velas do lado direito, a gente já interpreta que é um topo. Ou fundo também. Então, quando a gente vem e minimiza o gráfico, vou minimizar o gráfico.
para a gente poder encontrar qual que é o ponto mais alto e qual que é o ponto mais baixo. Então, quando a gente vai analisar o mercado, é muito importante a gente minimizar o gráfico assim e encontrar o ponto aqui, ó, ponto mais alto, no caso que é a tendência de baixa, e a partir daqui a gente começar a analisar as ondas, ver o que está acontecendo para a gente saber posicionar o primeiro Fibonacci para que a gente possa interpretar como que o mercado está oscilando e a gente possa saber até onde é aceitável uma retração ou não dentro de um nível de Fibonacci. Essa aula ficou um pouco mais grande do que o comum, porém eu aproveitei para fazer uma breve recapitulação sobre fatores que a gente já estudou: padrão de reversão, Fibonacci, trend lines. Comentei um pouco sobre time frames, porém não falei. Time frame geralmente são usados para encontrar direcionamento. O time frame maior, mensal, semanal, a gente vai na análise e a gente faz os desenhos de trend lines e de pivôs, suporte, resistência, para que a gente possa encontrar zonas de interesse de reação no mercado. Depois a gente vai para o time frame diário, a gente reconhece quais são os zigue-zagues, aonde o mercado está começando a movimentação dentro de um nível de Fibonacci, tendo uma confluência dentro de um suporte, uma resistência. Buscamos direcionamento, entramos depois no time frame de operação de 1 hora ou 2 horas, fazemos desenhos técnicos com pontos de confluência, no qual a gente interpreta que o mercado uma maior probabilidade de reação, e nessas zonas a gente coloca desenhos de interesse de entrar em operações, e nessas zonas a gente aguarda a situação da teoria 1, 2, 3 acontecer, na qual a teoria 1, 2, 3 é o conjunto de uma formação de vela, o rompimento de um inner trend line e um indicador estocástico na posição sobrecomprada ou sobrevendida. A gente tem o momento de impulsão de uma movimentação para o lado da tendência que a gente já aguardava em um momento e em um ponto de alta probabilidade de acertabilidade. Então, é mais ou menos assim que a gente opera. Se de repente você está tendo pouca dificuldade de entender o que eu estou falando aqui nesse final de vídeo, justamente talvez porque você não tenha visto nossos vídeos, é muito importante que você recapitule e volte nos vídeos, porque esse vídeo é um vídeo que está sendo gravado para o nosso grupo de estudos da metodologia do Market Traders Institute, no qual a gente está estudando todo o material e iremos montar sala de operações com pessoas que já passou por todos esses vídeos, já aprendeu as teorias, e na mesa de operação a gente vai buscar oportunidades falando dessa maneira de analisar, com esse foco, e em conjunto vamos tentar, semana após semana, finalizar com a pontuação que já conhecemos através da tabela que eu compartilhei no nosso grupo. Mais de 1000 pips por semana, certo, pessoal? Então tá, vou ficar por aqui. Espero vocês vendo os nossos vídeos, espero vocês compartilhando nossos vídeos, espero que essa comunidade cresça. Eu espero muito que no futuro tenhamos uma comunidade grande de traders no Brasil, sérios, focados e com fé em Deus, com dinheiro no bolso. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.